Olá, tudo bem? Hoje eu resolvi aparecer aqui, então tem gente que não me conhece, vai conhecer hoje. Não foi as aulas do Meet, né? E a gente não teve encontros presenciais, então hoje é a oportunidade de me conhecer, além da minha voz, né? Que às vezes nos vídeos eu tava antes só mostrando, só falando. Então eu vim aqui para dar dois recados. Um para quem ainda não entregou todas as atividades do primeiro bimestre, que vão de 1 a 7. Por favor, entrega com urgência. Se você tem dúvida, se entregou todas, pode mandar um e-mail, eu confiro e te respondo. Mas não deixe de enviar, ok? Porque essa é a nossa única forma de avaliação. E na semana que vem eu impreterivelmente tenho que entregar as notas, tá bom? Também lembrar que a atividade 8 em diante dos formulários já são do segundo bimestre, ok? A partir de hoje a gente vai começar a usar o livro de vocês. Então o conteúdo, a partir de hoje, ele começa já a ter no livro. Então eu vou tentar resumir o máximo para que o vídeo não fique muito longo e que a gente não se demore muito, tá bom? A primeira parte, que é de estatística básica, o livro de vocês é super reduzido e aí eu fiz uns slides ainda. Mas conforme vai passando eu vou fazer mais exemplos do que conteúdo em si, tá bom? Eu acho que é isso. Se eu for lembrando de alguma coisa ao longo do vídeo eu falo. Vou fazer dois vídeos, um com conteúdo e outro com exemplos, para não ficar muito grande, tá bom? Então, prazer em conhecer vocês e espero que a gente possa se encontrar em breve. Então vamos lá. Quando a gente fala de estatística básica, o que vem na cabeça de vocês, de muitos, acredito que seja gráficos, né? Primeira coisa, uma tabela, um gráfico. Então, estatística é isso. É a ciência que estuda, a ciência fundamentada de um conjunto de técnicas e métodos de pesquisa que envolve planejamento, coleta, organização, representação de dados em tabelas e gráficos, análise crítica, previsão e tomada de decisões em várias situações que a gente encontra no nosso cotidiano, ok? Então a estatística ela se divide na população ou universo, que é o nosso primeiro passo, que é uma população. Então é um grupo que tem algo em comum, certo? Tem alguma característica a ser investigada. Unidade estatística, cada elemento pertencente à população estudada. Sobrou um dado aí, né? E então a unidade é cada elemento. Amostra é uma parte dessa população a ser pesquisada. Não é então toda a minha população. A gente retira, quando ela é muito grande, usa só uma amostra. Variável, característica da população a ser investigada. Variável quantitativa. Então a gente vai ter dois tipos de variável. A primeira que eu vou falar é sobre quantitativa. O nome já diz quantidade, envolve números, idade, massa corporal. E variável quantitativa discreta. Quando a variável só pode assumir valores inteiros. Então, se você não tem número inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, são números inteiros. Variável quantitativa discreta. Ixi, ficou muito perto, né? Variável quantitativa contínua. Então, é a variável que pode assumir qualquer valor real num determinado intervalo. Exemplo, massa corporal. Ficou ruim aí, né? Que mais? Variável qualitativa. Então, a gente lembra. Variável quantitativa, variável qualitativa. São os valores encontrados para a variável não são numéricos. Então, religião, esporte favorito, dia da semana, enfim. Variável qualitativa ordinal, quando os valores encontrados podem ser ordenados. Okay? Exemplo, um grau de escolaridade. Variável qualitativa nominal, quando os valores encontrados não podem ser ordenados. Então, exemplo, religião. Não tem como você ordenar quem vem primeiro, ok? Tabela de frequência. Tabela de frequência é o primeiro passo que são as primeiras tabelas que a gente pode construir gráficos depois. Só que nelas tem alguns dados e a gente precisa entender esses dados. Então, primeiro a gente chama a variável estatística e ela é representada por xi. Esse i a gente chama de classe. Classe é o período que ela está variando. Depois a gente vai ver um exemplo, entender um pouco melhor o que é a classe e o que é a variável estatística. Frequência absoluta é o F minúsculo A. Frequência absoluta acumulada é o F maiúsculo, ok?
ok? E o A ali é minúsculo também, é inscrito. Frequência relativa, FR minúsculo. Já já eu dou exemplo, tá? Frequência relativa acumulada, F maiúsculo e R minúsculo ali. Eu só quero que vocês se atentem para o que é cada um. Por quê? Porque cada autor vai trazer diferente essas letras aqui. Tem autor que, por exemplo, eu usei as mesmas letras que o autor do livro de vocês traz para que fique mais fácil de você entender, porque você tem o seu livro em casa. Mas tem autores que, por exemplo, traz FI para frequência absoluta e F minúsculo também e A para frequência absoluta acumulada, entendeu? Então, depende do autor do livro. O melhor é entender o que é cada um. Um exemplo de tabela de frequência, então. Olha só aqui. Idade em anos, 15, 16, 17, 18, 19. Isso aqui seria o meu XI, tá? Deixa eu voltar lá, ó. Meu XI, minha variável estatística. Quem está variando aqui nessa tabela? A idade que está variando, ok? Depois, FA, lembra? Frequência acumulada. Frequência absoluta acumulada. Frequência relativa e frequência relativa acumulada. Ok? Olha só. Frequência, então, de 15 anos tem 2, 16 tem 8, 17 tem 6. A acumulada vai sempre somando, ó. 2, não somou com nada, porque começou aqui. 8 mais 2, 10. 10 mais 16, 26. 26 mais 4, 30. 30 mais 2, 32. O mesmo acontece com a frequência relativa. E a frequência relativa acumulada, ó. 6,25 era o primeiro, depois ele sempre vai somando, ó. 6,25 mais 25, 31,25 e assim por diante. Aqui em percentual, então, o total da frequência relativa acumulada tem que sempre ser quem? O 100%. Na frequência acumulada aqui, a absoluta acumulada, desculpa, é sempre o total que eu tenho de pesquisados. Nesse caso eram 32. Bom. Depois tem as fórmulas de gráfico. Não vou falar muito, aqui tem um resumo mesmo no livro de vocês, tem um pouco mais sobre, só pra gente conseguir olhar e identificar. Então aqui tem gráfico de colunas, certo? Gráfico de barras, ok? Diferença de coluna para barra, tranquilo, né? Gráfico de setores, a gente vai aprender a calculá-los também. Gráfico poligonal ou de linha, que é a mesma coisa. Histograma, quando as coluninhas são coladas, olha só. Polígono de frequência, então tem dois dados aí, ó. Um gráfico sobre o outro, desculpa. Então, para você conseguir observar melhor. Polígono de frequência, que seria só a parte da linha, né? Ó, é a mesma coisa. E pictograma, que leva desenho, o desenho sempre é vinculado ao que foi pesquisado. Nesse caso é o número de sapatos dos alunos do 7º F. E usou um sapatinho aí para mostrar que estava falando de sapato. Então, é isso dessa aula. E eu já vou falar na próxima aula sobre, com exemplos, então, para que a gente consiga entender isso na prática, que é onde vocês vão aplicar. Ok? Até já!